ISO, diafragma e obturador. Qual você deve ali configurar primeiro quando você fizer suas fotografias de casamento, ensaio pré-wedding, de família, enfim. Como você faz isso? Eu vou falar como eu defino as configurações da minha câmera nesse vídeo. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para que outros vídeos como esse cheguem até você, combinado? Antes de falar sobre esse assunto, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Eu estou pensando em gravar um mini curso 100% gratuito aqui no YouTube sobre fotografia de casamento, dando aulas sobre como configurar a parte técnica, sobre como configuro a luz, sobre como eu fotografo alguns momentos, mas eu só vou fazer essa série se vocês que me seguem por aqui tiverem afim. Para facilitar, se você acha que é uma boa ideia ter um mini curso sobre fotografia de casamento de graça aqui no meu YouTube, você coloca aqui nos comentários, sim, eu quero, ou então grava, Bruno, e coloca o que você quiser, porque eu já vou entender que vocês estão afim. Porque se não tiver ninguém afim, aí eu vou deixar só para os meus alunos realmente lá do Histórias Únicas, beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre ISO, obturador e diafragma na fotografia de casamento. Quando eu vou fotografar um casamento, o mais importante para mim, o sagrado na minha fotografia é o momento. Para mim, o mais importante é sempre eu ter aquele momento que geralmente não se repete, documentado. E geralmente quando eu vou fazer isso, eu não posso me dar o luxo de ter que configurar minha câmera toda hora eu tenho que mudar toda a configuração, porque com isso eu posso perder um momento por um capricho. Então, na minha cabeça, funciona da seguinte maneira. Quando eu vou fotografar cerimônia, por exemplo, eu penso, eu gostaria que aqui nessa cena aparecessem outras camadas da minha fotografia, ou seja, aparecesse o que está atrás ali dos noivos, por exemplo. Eu gostaria de ver a reação das pessoas, então vou deixar o diafragma um pouco mais fechado. Para mim é sempre esse pensamento. Então vou usar talvez 5.6, talvez vou usar um f8, porque nesse momento eu quero que apareçam as outras pessoas. A minha velocidade sempre vai ser uma velocidade de segurança, porque eu não quero que as fotos fiquem borradas. Eu gosto das fotos com mais nitidez, as fotos com mais cravadas nesse momento da cerimônia. Eu entendo que existem momentos para tudo. Tem fotos que tem mais motion, que são mais borradinhas, que são muito legais, que são feitas em baixa velocidade, mas não é o que eu estou buscando na cerimônia. Então eu deixo uma velocidade de segurança. Se eu estou usando flash, eu posso deixar em 1/60 tranquilo, que vai congelar para mim. Mas quando eu não estou usando flash, às vezes eu estou em 1.125, 1/160, estou sempre por ali, numa velocidade que eu considere de segurança para não borrar a imagem, tá? Então é isso. A partir disso, eu não vou mexer mais na minha velocidade. Se eu estou fotografando com flash e estou com 1/125, por exemplo, na minha câmera, eu não vou mexer mais na velocidade, porque eu quero que fique ali daquele jeito. Eu vou só mexer no diafragma. E o ISO? O ISO, aí que vem o grande lance. Geralmente para mim o ISO, ele tem um range ali, ele tem um campo onde ele pode ir que não vai me atrapalhar e na verdade se ele for muito alto naquele campo que eu defini, ele não vai fazer tanta diferença para mim, porque eu gosto da fotografia às vezes um pouco mais de ruído, e se ele considerar que o ISO mais baixo resolve, para mim tanto faz. Então o que eu faço? Eu configuro na minha câmera um ISO semi-automático. Como funciona isso? Eu falo para minha câmera, olha, se você for até 4.000, para mim tá de boa. Então se você precisar ficar em 400, ou se você for para 1.000, ou se você for para 2.000 e pouco, para mim tá de boa, só não quero que ultrapasse os 4.000. Esse é o meu limite. Então tá bom. Então deixa isso configurado na minha câmera no modo AV, que é o modo onde você deixa com prioridade de abertura. Cada fabricante chama esse modo de uma coisa, mas basicamente é um modo onde você prioriza a abertura. O que isso significa? Que você só quer mexer na abertura da câmera e o restante você pode deixar lá uma configuração ou semi-automática ou padrão, que para você não importa tanto. Então é exatamente isso que eu faço. Se fala muito na fotografia de casamento que você tem que fotografar no modo manual o tempo inteiro, mas eu acredito que quem faça isso, ou seja por gosto, porque prefere fotografar no manual, ou por não conhecer o modo de prioridade de abertura, ou porque nunca fotografou um casamento. Porque durante um casamento você faz milhares de fotos, milhares. Imagina se você, toda foto, quiser realmente configurar ali o ISO, diafragma e obturador para todas as fotos. Você pode fazer? Pode. Em muitos momentos, em muitos casamentos eu já fiz isso demais. Mas existe um certo momento onde você já tem tanta intimidade em fazer a foto no manual que você começa a pensar, o que vale mais? Eu configurar a foto aqui no manual ou eu ter exatamente o momento que eu preciso? E na minha opinião, é o momento.
Então, geralmente, em recepção ou alguns momentos da cerimônia, eu uso o modo de prioridade de abertura. Cada câmera você configura esse modo de uma forma diferente, mas vale ressaltar alguns pontos aqui bem específicos. Para você usar o modo de prioridade de abertura, o que vai acontecer na sua câmera? Você vai mexer o seu diafragma e ele vai ficar com a velocidade que você definiu, ou se você definiu uma velocidade automática também, ele vai ficar naquela velocidade e ele vai andar com o ISO de acordo com o que ele precisar para compensar a sua foto. Como assim compensar? Se você falar que o ISO pode ir até 4000, como no meu caso, se você deixar uma velocidade de 1.125 e você estiver usando um F4, ele vai colocar a câmera vai colocar um ISO para compensar o seu tripé de exposição para que a sua luz fique zerada ali na sua fotometria. Por exemplo, se você estiver usando uma medição pontual, que é só aquele pontinho ali no centro da cena, e se você estiver falando para o fotômetro, ó, lê ali e deixa a minha foto zerada, o que ele vai fazer? Quando você deixar lá no seu F4, no 1/125, por exemplo, ele vai colocar um ISO que faça com que o seu fotômetro fique zerado. Se você abrir mais o diafragma, ele provavelmente vai diminuir o ISO, porque ele vai querer compensar essa equação. É assim que funciona. Isso funciona, agora é minha opinião sobre isso. Isso funciona com qualquer câmera? Eu acho que não. Por quê? Porque por mais que a sua câmera tenha essas configurações, você precisa verificar qual é o limite de ISO, qual é o limite que você pode ir com esse ISO, que isso não vai te incomodar. Cada câmera tem um limite, algumas limitações técnicas. E não só a câmera tem essas limitações técnicas, mas nós, fotógrafos, temos ali ó, o nosso olho, que a gente olha e fala assim, assim eu não gosto muito, eu acho que a foto está com muito ruído. Ou então, nossa, aqui para mim está excelente, porque tem ruído, mas está natural, está orgânico. Isso é você que vai decidir. Mas para isso, você precisa testar. Então você vai precisar pegar a sua câmera e testar várias possibilidades. Antes de usar o modo AV, testa. Faz uma foto de algum momento com ISO 4000. Faz a mesma foto, tenta colocar o ISO mais baixo que você puder. Claro que você vai ter que compensar para isso ali a sua exposição. E verifica. Pô, no ISO 4000 tá me incomodando? Pô, não tá. Eu tô dando o ISO 4000 como um exemplo, tá? Você pode colocar o ISO quanto você quiser. Tem gente que usa ISO muito mais alto. Por exemplo, o pessoal que usa mirrorless, por exemplo, a Sony, usa ISOs ainda bem mais altos do que isso. Eu, no caso, estou falando das configurações que eu uso na minha Nikon D750. É onde eu vou mais ou menos e eu falo assim, poxa, esse ISO para mim tá ok. E impresso tá ok, porque eu testei, na tela tá ok, no celular tá ok. Eu testei várias possibilidades e eu recomendo que você faça o mesmo. Então, antes de você ficar talvez com preconceito em usar um modo semiautomático, por exemplo, como o modo de prioridade de abertura, testa, vê se isso faz sentido no seu workflow, na sua realidade. Não adianta só você me ouvir falar que eu faço isso dezenas de vezes, que eu faço isso nos meus casamentos, e você simplesmente sair aplicando e colocando aí no próximo casamento sem testar. Você precisa testar. E se você tiver dúvida sobre como colocar o modo AV na sua câmera, cara, não tem mistério. Geralmente, aquela rodinha ali de cima já tem um Azinho ali, geralmente, ou um AV, onde você vai encontrar esse modo. Ou se você tiver com medo ou dificuldade de mexer no seu equipamento, baixa o manual que com certeza você vai encontrar essas informações lá, beleza? E aí, o que você achou dessa dica? Você acha que vai fazer diferença na sua fotografia de eventos? Você sacar ali como é que você usa um modo que vai te deixar ser muito mais criativo, pensando muito menos nas configurações da câmera e mais nos momentos que você fotografa para os seus clientes? Espero que isso tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!